Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui em mais um ICO Series. Essa nossa temporada, que vai demorar muito, vai ser uma temporada sobre histórias, porque as histórias realmente elas nos inspiram, né? Nós estamos falando aqui antes, nós todos temos que ser ótimos contadores da nossa própria história. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Eu hoje estou responsável pelo Congelou, né? Isso que eu queria confirmar com você, Márcia. para o C-Level, quando esses executivos estão dentro das organizações e quando há saídas planejadas ou não, a gente tem uma consultoria estratégica que é o ICO Transição de Carreira. Para que vocês saibam quem é a LHH, para aqueles que não sabem, eu costumo dizer que nós somos uma empresa de capital humano que está presente em todos os momentos decisivos de uma organização e de um executivo. Por quê? Porque nós fazemos desde recrutamento de executivos, com recrutamento de executivos, com interim management, com RPO, quer dizer, a terceirização dos processos de recrutamento. A gente também tem soluções de desenvolvimento de liderança, com soluções de desenvolvimento mesmo de liderança e time, e aí a mentoria ICO está dentro desse escopo, né, de desenvolvimento de liderança. Nós temos soluções de assessment e temos também soluções de coaching, coaching executivo e uma plataforma chamada Ezra, que nos permite democratizar o coaching para o resto dos níveis da organização. Como a gente acredita que os talentos eles não são substituíveis, eles são renováveis, vou botar isso entre aspas, a gente tem soluções de upskilling e reskilling. A gente tem uma academia de IA, porque a gente sabe que o letramento digital é fundamental hoje em dia. Nós também fazemos transição de carreira, então, desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes de acordo com cada público. E último, e não menos importante, uma área de advisory service, que faz framework de liderança, cultura, desenho organizacional e gestão da mudança. Bom, então agora que eu já fiz a minha apresentação, eu tenho muito prazer de estar hoje com a Márcia e o Marcelo, dois grandes amigos. Eu digo o seguinte, que aqui eu só tenho amigos, né? É uma delícia estar podendo aqui estar entre eles. E eles vão começar inicialmente só falando rapidamente quem eles são, da organização que eles estão e falando dos negócios, para depois, então, a gente entrar nas histórias de carreira e nas perguntas. E a você que está aqui, use o chat, faça perguntas. Dentro do possível, prometo a vocês, vou encaixando as perguntas. Fiquem à vontade de fazer perguntas pelo chat. Então, quem quer começar? Posso começar? Ótimo. Bom, Irene, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Márcia Evangelho. Hoje eu atuo como diretora de gente e gestão da Adicos, uma marca brasileira forte, admirada e que vive um momento inspirador de evolução e crescimento. Uma marca que tem produtos incríveis. E hoje, talvez o que mais me motive seja exatamente contribuir para a construção de ambientes onde as pessoas possam crescer, performar e, ao mesmo tempo, se sentirem pertencentes. Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais sobre minha trajetória para vocês. Vou deixar o Marcelo falar. Que bom, realmente os Obrigado. produtos são maravilhosos, né, Márcia? São incríveis. Quem não conhece precisa experimentar. Muito bom. Legal. Obrigado, Márcia e Irene. Irene, muito obrigado pelo convite. Estava conversando um pouco antes, essa terceira dimensão pela qual eu interajo com o ICO. Né, eu fui candidato, depois me interessei muito pelo programa e me tornei um advisor, né, para apoiar executivos em transição de carreira, e agora estou aqui compartilhando a minha história, então estou muito feliz. Então, eu sou Marcelo Hipólito, fico localizado no Rio de Janeiro e atualmente sou diretor regional de vendas e gerente geral para uma empresa chamada Ritual.
Nossos produtos não têm tanta visibilidade quanto os da Márcia. Nós atuamos basicamente no mercado business to business e os nossos insumos químicos eles são utilizados para a produção de lubrificantes automotivos, industriais. E se a gente pensar muito no funcionamento de qualquer país, de qualquer sociedade, um país não funciona sem lubrificantes. Em todas as aplicações que você possa identificar, na indústria, no mercado em geral, lubrificantes são necessários. Então, nesse momento, eu trabalho para uma empresa chamada Ritual. A Ritual é uma empresa baseada na China e então ela está numa rota de se tornar uma player global nesse segmento, com um segmento bastante concentrado, e tenho o privilégio de estar trabalhando na introdução dessa empresa no Brasil, né? Então, fazendo todo o processo de incorporação, estruturação do plano de negócio e execução desse plano. E recentemente também fui agraciado com a oportunidade de fazer esse mesmo trabalho na América do Norte. Então, nesse momento, eu sou responsável pelas Américas da Ritual e, como a Márcia falou, em breve vamos trocar mais histórias interessantes. Muito bom, é isso aí. Que maravilha. O bom de trabalhar no startup é que você pode ir vivenciando diversos papéis, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, então agora a gente vai começar realmente com o objetivo da nossa live, né? Que é conhecer as histórias de quem está aqui hoje com a gente. E quem quer começar a contar a sua história? Posso começar novamente. Bom, sou uma carioca, mas apaixonada por São Paulo. Essa cidade intensa, diversa e cheia de possibilidades, que eu também escolhi como minha casa. Antes de qualquer cargo ou trajetória profissional, eu sou a mãe da Bruna e do Bernardo. Sem dúvida, a maternidade foi a experiência mais transformadora da minha vida. Eu acho que foi ela que me ensinou de forma profunda sobre escuta, presença, vulnerabilidade, paciência, coragem, amor, enfim, competências que também se tornaram essenciais na minha atuação como líder. O meu pai dizia que eu sou uma agentóloga por natureza. Eu sou apaixonada por gente, por comportamento humano, por histórias, por desenvolvimento, por aquilo que move as pessoas e pelas transformações que acontecem quando elas encontram propósito no que fazem. Eu tive o privilégio de transformar essa paixão em carreira. Há 30 anos eu atuo em recursos humanos, trabalhando com aquilo que eu amo. Eu posso falar que a minha história foi construída em ambientes muito diferentes, mas com algo em comum. Todos viviam movimentos intensos de transformação. Ao longo da minha jornada, atuei em grandes empresas dos segmentos farmacêutico, varejista e de investimentos. Na indústria farmacêutica, eu passei pela Schering-Plough, uma multinacional americana. Passei também pela Mantecorp e CIMED, empresas brasileiras de grande relevância no setor. No varejo, eu tive a oportunidade de atuar em duas gigantes globais, no Carrefour e no Walmart. Também fiz parte do grupo Pátria, eu acho que isso ajudou a ampliar mais ainda a minha visão sobre negócios e gestão. Ao longo de cada experiência profissional, eu fui aprendendo algo que eu carrego comigo até hoje. Eu acho que as empresas crescem quando as pessoas crescem. As pessoas não precisam apenas ser gerenciadas, né? Elas precisam ser compreendidas. E eu aprendi que cultura não é discurso, cultura é aquilo que se vive no dia a dia, na prática, em cada decisão, em cada comportamento. Aprendi também que liderança não é cargo, liderança é a capacidade de inspirar, influenciar e gerar conexão genuína entre as pessoas. E, sobretudo, aprendi que resultados sustentáveis só acontecem quando existe uma integração real entre propósito, estratégia e gente. Mas eu posso dizer para vocês, a minha estratégia ela não foi construída apenas dentro de grandes organizações. Num determinado momento da minha vida, decidi empreender e criei a Maria Maria, uma agência de recrutamento, seleção e formação de profissionais domésticos. Eu acho que essa experiência foi um divisor de águas para mim, sabe? Ali eu aprendi que empreender tira os títulos da frente. Você deixa de ser executiva e passa a ser a pessoa que resolve problemas reais todos os dias, né? Na minha empresa eu cuidava de tudo. Eu era RH, financeiro, jurídico, comercial, marketing. Eu sempre falo que ali eu aprendi uma das lições mais importantes da minha trajetória, né? Coragem não é ter todas as respostas. Coragem é seguir em frente mesmo sem controle absoluto. Aliás, sobretudo sem controle, né? E empreender me ensinou a assumir riscos, errar rápido, aprender rápido, continuar apesar das incertezas.
Eu acredito que nesse período eu entendi o verdadeiro valor da resiliência, da adaptabilidade, da capacidade de transformar ideias em realidade. Enfim, quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo que os maiores desafios das empresas raramente são técnicos. Normalmente eles são humanos, né? Eu sempre falo para o meu time que estratégia sem engajamento não ganha vida, cultura sem coragem vira apenas discurso, e liderança sem conexão só gera distância, né? Não gera transformação. Eu acho que por isso eu acredito tanto que o RH tem um papel muito maior do que apoiar negócios, né? O RH ele tem um papel de transformar ambientes, impulsionar culturas, impactar vidas. Porque no final do dia, a gente não fala de processos, metas ou estruturas organizacionais apenas, né? A gente fala de pessoas, de sonhos, de relação, de impacto. E é isso que continua me movendo todos os dias, né? Gente, sempre gente. Então, acho que é um pouco disso. E sobre isso, né? Muito bom. Só antes de eu passar para o Marcelo, hoje a gente até fiz um post compartilhando uma pesquisa da LHH, né, e sobre os desafios exatamente desse momento onde você tem IA, né, importante para a transformação dos negócios, mas você tem as pessoas também, que sem ela você não vai a lugar nenhum, né? E exatamente isso, como é que você, porque a garotada, todo mundo, né, hoje é, precisa de desafios, de ver uma mobilidade interna, né? Por incrível que pareça, o salário passou a ser um fator importante para as pessoas mudarem. Então, a importância da liderança, né, e aí recursos humanos, trazendo esse olhar de como é que você olha para esse ativo humano e consegue, né, motivá-lo e fazer com que a estratégia e as pessoas elas andem juntos e aí todos cresçam. Muito interessante, muito bom. Marcelo, então agora vamos escutar um pouquinho para depois a gente começar a conversar um pouco também. Então, obrigado, Irene. A minha história a minha trajetória é uma trajetória bastante curiosa, né? O meu ensino médio, ele foi no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Então, eu ali cheguei. O meu objetivo inicial era ser oficial da Marinha do Brasil, né? Então, estava ali. Só que eu tinha miopia, né? E as cirurgias refrativas estavam no início. Então, eu simplesmente não fui aceito no exame médico, né? Então, eu fiquei naquele último ano do ensino médio um pouco perdido, até que um belo dia apareceu algo que era a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e eu me tornei oficial de máquinas da Marinha Mercante. Fiz o meu estágio probatório na Petrobras, houve um concurso público e eu passei, fui o primeiro da minha turma a passar e me tornei um oficial. Antigamente, a Petrobras tinha uma companhia de navegação chamada Frota Nacional de Petroleiros, a FRONAP, e ali eu fiquei por 21 meses. Eu falo 21 meses porque é muito, muito curioso, porque desses 21 meses, 19 eu fiquei embarcado, né? E não era embarque em plataforma, era em navios mercantes que singravam os mares aí do Brasil e do mundo. E eu cheguei à conclusão de que aquilo não ia me fazer feliz, né? Então, apesar da remuneração, né? Então eu falei, meu Deus, eu não quero ficar aqui pro resto da minha vida. Então, como eu era um oficial de máquinas, eu tinha uma formação técnica, eu decidi fazer uma transição, né? Então, fiz uma transição para uma empresa, para a indústria química, uma empresa chamada Lubrizol, né? Onde eu fiquei 30 anos. E no Lubrizol eu trouxe todo o conhecimento, né, da gestão de uma planta química, né, que eu conheci na Petrobras, e ali comecei os passos nessa empresa, que foi uma empresa maravilhosa na minha trajetória profissional. Eu entrei naquela empresa com 23 anos, saí com 53 anos, né? Então foram 30 anos de vida, e ali eu parti num caminho de descobrimento, de curiosidade, né? A atitude de você ser curioso, né? Numa época analógica, né? Você tinha que olhar os papéis, você tinha que falar com pessoas, né? Então isso foi algo que permitiu que eu passasse entre áreas de operações, supply chain, gerência de produto, até o ciclo final, onde eu me tornei executivo, né? Fui expatriado, me tornei executivo dessa empresa, essa grande empresa, líder mundial no segmento para a América Latina.
E essa é uma história que eu conto com muito orgulho, tem tanta coisa para falar, tantas coisas que a gente pode compartilhar. Mas, enfim, nada disso foi planejado, né? As oportunidades foram surgindo. E uma coisa que me guiou muito foi algo que um grande gestor, o grande gestor da minha trajetória profissional me disse: Marcelo, você é uma pessoa muito fácil de ajudar, né? Então, eu sempre me coloquei numa posição de procurar entender o contexto ao meu redor, olhar, levantar a cabeça além da minha caixinha, né? E isso foi a grande alavanca que eu tive para o meu crescimento pessoal e profissional, né? Então, fico aberto a perguntas, tem muita coisa para falar, mas essa é uma visão geral da minha trajetória profissional. E por fim, né, até nessa minha lacuna, eu também tenho fomentado muito o meu desejo de atuar na docência, né? Então, eu também sou mestre em administração pública, uma área totalmente diferente, né? Então, é algo também que que eu vejo uma conexão muito forte entre a iniciativa privada, o público não estatal, né? E a forma como a gente, como indivíduos e profissionais, podemos atuar com políticas públicas e influenciar ou ajudar que pessoas possam também entender o Brasil de uma forma melhor. Então, essa é uma visão geral aí do Marcelo. Marcelo, como é que esse início da carreira, da sua carreira, né, que foi diferente, por exemplo, da Márcia, depois a gente fala da Márcia, como é que ele influenciou essa sua carreira depois da Lubrizol e agora na Hitful? Bom, Irene, essa pergunta é ótima, porque sempre o que me guiou, né, foi a curiosidade, né? Eu sempre tentei entender as coisas de uma maneira mais ampla. É claro que dentro de uma estrutura organizacional a gente tem que executar determinadas ações, né? Mas eu sempre procurava tirar um tempo para poder entender da onde aquela situação vinha ao chegar na minha mão ou nas mãos do meu departamento, né? Então, eu não sou engenheiro químico, atuava eu sou engenheiro mecânico, atuava na indústria química, então existia muita conexão entre o que a gente produzia e equipamentos. Então havia um ponto de convergência onde eu poderia entrar na sala das pessoas, dos mais experientes, né? E essas pessoas podiam me ajudar e me ajudavam, trocavam ideias, me convidavam para almoçar para falar mais sobre o negócio. E isso foi se tornando um hábito, né? E esse hábito foi algo que me abriu muitas portas. Eu sempre me coloquei numa posição de estar escutando também. Eu gosto muito de contar histórias, mas eu gosto muito de fazer perguntas e ficar ouvindo as respostas, né? E com o tempo isso foi percebido pela organização, né? Eu também, com essa experiência cross-funcional, eu comecei a formar um senso crítico, ter a minha própria capacidade de formar opinião, de trazer ideias para a empresa, e isso foi uma conjunção, né, de oportunidades, preparação, um pouquinho de sorte, você tem que ter sorte também, né? Então, eu acredito que essa predisposição à busca daquele mais, né, foi o que me trouxe até aqui, né? E que é algo que hoje me permite também ter a humildade de que a gente não consegue é, seguir nessa trajetória que eu segui sozinho, né? Você faz a transição individual, né, do contribuidor individual para o gestor, aí você volta, né? Você volta e poxa, tantas pessoas me ajudaram para que eu pudesse me tornar um gestor e agora eu sou mais um elemento de multiplicador também. Então, eu acho que esse foi o grande fator, Irene, para mim, né, que é algo que hoje a gente tem que ter muito cuidado. Você estava falando da digitalização. É claro que hoje você pode pesquisar dentro ou fora das empresas muito mais. O acesso à informação está aqui, está no celular, está muito próximo num sistema ERP de qualquer empresa, mas é fundamental. As pessoas fazem a diferença, como você falou, e aquele momento que você levanta da sua cadeira e senta com uma outra pessoa e você faz isso de maneira rotineira, isso continua sendo bastante relevante na minha visão. E eu acho que isso é um diferenciador e me ajudou muito. Você falou em coragem, falou em sorte. Eu costumo dizer que na carreira da gente, a gente precisa ter três coisas. Você tem que ter sorte, coragem e trabalhar duro. E aí você tem Sem dúvida, sucesso, né? sem dúvida, sem Tem dúvida. coragem para assumir os desafios e tocar em frente, né? Muito bem. Marcinha, você tem alguma coisa sobre o início? Como ele te influenciou para que você chegasse até agora?
Ai, certamente, Irene. Eu iniciei minha carreira numa indústria farmacêutica multinacional, que foi a Schering-Plough. Ali eu conheci um ambiente muito estruturado, processos bem definidos, uma cultura organizacional muito forte. A indústria farmacêutica é uma grande desenvolvedora de profissionais. Eu acho que essa base foi fundamental para a minha formação, especialmente em temas como gestão de pessoas, cultura, comunicação, temas que eu sempre fui apaixonada, né? Ao longo da trajetória, eu busquei experiências que me desafiassem em diferentes contextos de negócio. Isso acabou me levando a trabalhar em setores distintos, como varejo, indústria, empresas em diferentes momentos da sua jornada. Depois da indústria farmacêutica, na qual eu fiquei por 20 anos, né, começando na Schering-Plough e depois na Mantecorp, uma indústria nacional, eu, como iniciei falando, eu tive a oportunidade, na verdade, eu tive o sonho de empreender e eu empreendi e eu abri uma agência de recrutamento, seleção e formação de profissionais domésticos. Eu sempre conto isso porque eu digo que isso foi de fato, né, um divisor de águas na minha carreira, porque empreender me ensinou demais sobre assumir risco, aprender, continuar apesar das incertezas, exercitar muitos papéis ao mesmo tempo. E depois dessa experiência, eu acabei indo para o varejo. Fui trabalhar no Carrefour. Ali eu entendi que a alavanca do varejo é capacidade de execução, senso de urgência, possibilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É, então, eu acho que né, minha carreira foi sendo construída muito mais pela qualidade das experiências e pela exposição a cenários complexos do que por um caminho linear. Isso certamente influenciou não apenas a profissional que eu me tornei, mas também a forma como eu passei a enxergar contextos, cenários, pessoas, negócios. Ótimo. Bom, agora mais alguma perguntinha sobre a carreira de vocês. Teve algum fato que realmente surpreendeu vocês ou que vocês acham que vale a pena compartilhar? E se houve aprendizados a partir disso? Eu acho que tiveram vários, claro, mas um dos pontos que mais me surpreendeu ao longo da minha trajetória foi perceber na prática o quanto a cultura organizacional impacta diretamente os resultados do negócio. E quando a gente fala de cultura, né, cultura é o jeito de ser e fazer de cada organização. Participando de diferentes processos de transformação, especialmente em contextos de fusões e aquisições, para mim, ficou muito claro que não basta ter uma estratégia bem definida se a cultura não estiver alinhada para sustentar essa estratégia. Eu vivi situações em que mudanças estruturais estavam muito bem desenhadas no papel, mas sem o engajamento das pessoas e sem uma narrativa consistente, os resultados simplesmente não aconteceram como era esperado. Por outro lado, né, vivi momentos em que, quando a gente conseguiu mobilizar equipes, dar clareza de propósito, construir um senso de pertencimento de verdade, eu vi os indicadores evoluírem de uma forma consistente e sustentável. É, Esse contraste me faz pensar que não são os organogramas ou os processos que transformam uma organização. São as pessoas quando elas entendem o porquê do que elas estão fazendo. E para mim ficou ainda mais forte a compreensão do papel do RH, que eu acredito que vai muito além de processos e estrutura, né? Ele está diretamente ligado à construção de significado dentro das organizações, da capacidade de conectar pessoas, da construção de um propósito comum, de forma genuína, de forma duradoura. Aliás, a gente vai falar ainda, acho que um pouco, né, sobre propósito e significado, que são temas cada vez mais relevantes e que cada vez mais, né, nós somos provocados a discutir no mundo corporativo. Ótimo. E você, Marcelo? Existem dois pontos, né? Quando eu lembro, essa pergunta é uma pergunta bem legal. Existem dois pontos. Primeiro foi quando uma pessoa com uma formação técnica, engenheira, né? Como comentei, eu comecei em operações, fui para a supply chain. E o supply chain me deu a possibilidade de começar a ter uma visão um pouquinho do cliente, né? E um belo dia o presidente da empresa entra na sala e ele fala: Marcelo, eu queria ter uma reunião com você e com o seu gestor.
E ele falou, eu já tinha tido a oportunidade de interagir em relações comerciais, né, com o chapéu da área de suprimentos, né, e o presidente comentou que eu iria fazer a transição da área de supply para a área de vendas, né? Então eu tinha uma visão externa muito enviesada, né, de que um vendedor tinha que ser aquela pessoa muito expansiva, muito espontânea, uma pessoa que não tinha esse perfil. Então eu, obviamente, fiquei preocupado inicialmente, falei, cara, o que esse cara entende que eu possa ser, trabalhar em vendas, né? Então, eu fui trabalhar em vendas com essa preocupação e eu comecei a entender, né, que existia uma forma diferente de você entender e de você trazer a sua forma de ser e gerar valor para o cliente. Então, o que eu poderia entregar para o cliente era empatia, era o foco no cliente, era agilidade, era a compreensão do negócio deles. Então, de uma forma um pouco mais sisuda, né? Hoje eu sou um cara até que consigo sorrir um pouco mais, né? Mas eu conseguia realmente conectar, conseguia conversar com cada tomador de decisão dentro do processo, dentro da cadeia de valor, e conseguia entender que cada um tinha uma necessidade diferente, cada um precisava, né, de uma ajuda diferente, e aquilo me permitiu encontrar o meu estilo de trabalhar na área, na área comercial, que é algo que hoje eu faço com muita alegria, faço com muita leveza, né? E mais foi uma grande descoberta você ter a capacidade de adaptação. A Márcia tem falado muito de adaptabilidade, então é muito importante a gente encontrar, a gente não focar naquilo que a gente não sabe. É claro que o desenvolvimento contínuo ele é fundamental, mas nós termos uma forma de reaproveitar nossas habilidades, conhecimentos e atitudes em situações diferentes. Então, aquilo, mesmo muito jovem, eu consegui fazer. E a segunda, Irene, essa segunda foi a segunda que me levou a te conhecer, que foi o momento em que, depois de 30 anos, eu saí da empresa. Não foi a saída em si, foi a forma como fui saído da empresa, que foi uma forma muito difícil, né? Você fez um contato comigo, eu falei, Irene, eu preciso de alguns dias para poder entender o que eu quero, e depois você, pô, Marcelo, vamos conversar. Conheci o Sérgio, né, que foi o meu advisor no programa do ICO, e ali eu aprendi que o tempo é fundamental, né? Aprendi que o tempo é fundamental para que você possa se conhecer, que você possa deixar, né, aquela mágoa, aquele sentimento um pouco pesado se diluir, para que você possa se ver de uma maneira mais completa. O trabalho com o ICO da LHH foi fundamental nisso, né? Então ali foi uma grande descoberta onde você consegue é, fazer aquela recapitulação da sua trajetória, colher tantas histórias bacanas e trazer aquilo para fazer coisas como eu hoje, trabalhando para uma empresa chinesa, viajando para a China, incorporando a empresa no Brasil, né? Então, eu acho que esses foram dois momentos muito marcantes, um muito no início da minha carreira e o outro recente, e todos os dois são muito marcantes para mim. Bom, toda vez que a gente passa por uma transição, tem um período de luto, né? E Sim, é sim. normal, né? Se você se não só mudando de empresa tem um período, se você se separa também tem um período de luto, e assim essa é a curva, né? Que eles chamam a curva da mudança, mas na verdade devia ser a curva da transição, né? Porque a mudança Sim. é um fato que ocorre e você não tem controle, né? Você saiu da É, empresa, é uma mudança. Agora, a transição é o processo pelo qual você passa pela mudança, né? E o luto faz parte, né? O sem luto faz, dúvida. é normal, né? Muito bom. Bom, agora eu queria de vocês saber o que vocês. A gente falou nesse mundo cheio de incertezas, que competências vocês acham que são fundamentais para que a gente possa ir continuar, né, nesse cenário de nunca tivemos tão incertos? Acho que nós aqui, eu pelo menos já, quando eu que sou a mais velha, né, já nasci, já tinha acabado a Segunda Guerra, não vivenciei o período da Segunda Guerra, que deve ter sido de bastante incerteza. Mas
dentro desse ambiente que nós hoje estamos bastante incertos, que competências vocês acham que são indispensáveis? Posso falar. Adaptabilidade sempre é a competência que eu mais falo. A gente vive em, né, um ambiente de mudanças constantes. A única coisa que a gente sabe, né, é que as coisas vão mudar. Então, eu acho que nesse cenário de imprevisibilidade, muitas mudanças, a adaptabilidade para mim seria a competência principal. Aí a gente tem várias outras, né? Visão sistêmica, eu acho que ganha também muita relevância, considerando que as decisões têm impactos amplos, né, e interconectados. Comunicação, para mim, é uma competência crítica e fundamental, não apenas como ferramenta de transmissão de informação, mas como elemento essencial para gerar clareza, direção, alinhamento, engajamento, enfim. Gestão de mudança, né? A gente já falou sobre mudança, eu acho que é uma competência chave também importante, especialmente para as lideranças. Ela envolve capacidade de conduzir pessoas, processos, estratégias, né, em contextos de transição, adaptação, enfim. Outra competência que eu acho fundamental, e essa é uma das que eu mais tento provocar os meus executivos, é a inteligência emocional. Ela sustenta a tomada de decisão sob pressão, a escuta em ambientes de conflito, gestão de diferentes expectativas dentro das equipes, orientação para resultados, claro, sempre. O Marcelo falou sobre curiosidade. Curiosidade é uma competência que eu falo bastante também, né? Eu acho importante a gente impulsionar o questionamento, a curiosidade ela traz abertura ao novo, busca constante por soluções melhores. Inconformismo é uma outra competência que eu gosto muito, que está muito relacionada à questão do questionamento. São muitas, e eu acho que a última que eu vou falar é o aprendizado contínuo. Num ambiente em constante evolução, a relevância profissional está diretamente ligada à capacidade de aprender, de desaprender, de se reinventar, enfim. Agora é com Perfeito. você, Antes Marcelo. de eu passar para o Marcelo, deixa eu só dar um recado aqui para a Betina. É o seguinte, querida, a gente põe o link no LinkedIn das pessoas, que é para vocês pedirem conexão. E aí, ao as pessoas aceitarem a conexão, aí você já tem o e-mail da pessoa automaticamente. Tá bom, Betina? Querida, só para dar, só respondendo aqui. Marcelo. Não, eu não poderia, não tenho outras competências, além das que a Márcia comentou, foram muitas, né? Eu acho que a visão do negócio, você entender qual o seu papel, o papel que você cumpre dentro de uma grande equação, que é onde você trabalha, é fundamental também. É por isso que eu acho que o que eu vejo, Irene, Márcia e todos que estão comigo, eu tenho muito mais a visão de uma caixa de ferramentas, né? Em cada momento da vida, você vai desenvolvendo competências analíticas, competências relacionais, áreas de conhecimento específicos, né? Essas habilidades, esses conhecimentos, essas atitudes, elas ficam ali para que você possa tirar cada uma delas num contexto correto, né? Então, eu acredito que tudo isso que a Márcia colocou com muita precisão, né, não basta ser somente tê-las, né, que é fundamental que a gente tenha uma autocrítica, que a gente possa melhorar continuamente em determinadas áreas, né? Mas, fundamentalmente, como e quando colocá-las em prática. Eu acho que isso é a função. Existem várias circunstâncias, o seu papel como contribuidor individual, o seu papel como um gerente, quando as situações estão indo muito bem, quando as coisas não estão indo tão bem, né? Quando as coisas estão indo como planejado ou não, né? Então, eu acredito que esse conceito da caixa de ferramentas é o que eu uso muito, né? E também, eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, né? Que é algo que toca com o que a Márcia falou e é algo que talvez eu não tenha valorizado muito, né? É que a adaptabilidade que nós devemos buscar não significa que a gente vai operar bem em qualquer contexto cultural, tá? Então, às vezes,
você tem essa caixa de ferramentas, você sabe como utilizá-las, mas o ambiente onde você está inserido, ele não te permite realmente operar de maneira leve, de maneira eficiente, né? Então, às vezes, nós precisamos entender que o contexto cultural onde a gente está inserido, ele não nos permite que a gente tenha excelência pessoal, né? Então, acho que isso é algo também que a gente deve ter, essa autocrítica de entender o contexto onde está inserido, né? Então, é o que eu vejo é que existe uma pressão muito grande no mundo corporativo hoje em dia, né? E essa pressão, às vezes, leva o indivíduo a ter um espelho, né? Uma face externa que está totalmente oposta a que ele é internamente, né? Então, essa questão você estar feliz aonde você está trabalhando não pode ser menosprezado, na minha visão, né? Então, isso é algo fundamental. É claro que isso, às vezes, te leva a um conflito, ou fico, não fico. Tenho algumas questões pessoais que me fazem ficar aqui, né? Mas é importante a gente nunca deixar essa inconsistência crescer, né? Porque você vai acabar atuando de maneira infeliz e seu potencial nunca vai ser atingido de maneira plena, né? Então, é um pouco isso que eu tenho para compartilhar nessa área. Eu Ótimo. E concordo. eu acrescentaria, é, dentro desse contexto de mudança, a habilidade, o conhecimento de gestão de mudança, que é saber Sim, que as pessoas vão passar por esse túnel, né, de emoções, né, mas saber entender que isso acontece mesmo e saber gerir essa mudança que todos nós vamos estar passando por diversas transições, né? Ótimo. Agora, é interessante, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, mas essa pergunta hoje está bem relacionada com que a gente, com que esse, esse documento que eu até postei sobre a gestão de talentos, né, atual, que que são as carreiras baseadas em skill, né? Como é que vocês veem isso, né? Porque esse nosso paper, ele diz o seguinte, que, é, na verdade, quando você tem uma mudança muito grande e a sua organização ela tem que ser muito ágil, porque as mudanças vão ser cada vez mais rápidas, que, que será necessário uma gestão, até por. Vamos voltar à época da gestão de competência. Você lembra que a gente falava da gestão de competência alguns anos atrás? Que nós vamos voltar para ter essa gestão de competência, que você vai precisar readequar a sua força de trabalho de acordo com as competências necessárias para o mercado. Então, eu queria. O que vocês acham dessa história, dessa carreira baseada em skill, ou quando vocês fazem entrevista, se vale mais a experiência ou os skills? Eu vejo esse movimento como uma evolução natural do mercado. As experiências continuam tendo valor, mas eu acredito que o que realmente diferencia um profissional hoje são as competências que ele desenvolveu ao longo da sua jornada, principalmente a capacidade de aplicá-las em diferentes contextos, que foi o que o Marcelo trouxe há pouco. Cada vez eu vejo mais carreiras não lineares, com profissionais transitando entre áreas, setores, até mesmo modelos de trabalhos distintos. E eu não acho que isso seja um problema, pelo contrário, pode ser um grande diferencial, desde que haja consistência na entrega de valor e clareza sobre as habilidades desenvolvidas. Para mim, o foco deixa de ser no estar onde você trabalhou e passa a ser o que você sabe fazer. Como você resolve problemas, exatamente. com que velocidade você aprende, com que velocidade você se adapta. Uhum. Não, Ó, exatamente, Márcia. Eu acho que você falou, as skills são fundamentais, né? Afinal de contas, algumas atividades precisam ser desenvolvidas por alguém, tá? Então, alguém precisa ter um conhecimento ou desenvolver esse conhecimento. E como a Irene falou, o aprendizado contínuo é fundamental porque o mercado, né, a dinâmica, né, a vida se transforma rapidamente diante de nós nesse mundo digital que a gente está vivendo. Então, você se manter na velocidade é fundamental. Você continuar cuidando da sua formação, seja ela específica ou seja
as complementares, tá? Então, existem várias formas de você fazer isso, a gente pode falar sobre isso também. Mas, fundamentalmente, como aplicá-las é crítico, na minha visão. Como um líder de um negócio, é claro que uma formação é fundamental, mas eu coloco nos meus job descriptions que a experiência ela pode substituir determinada formação específica. Então, eu acredito que a experiência prática ela é muito, muito crítica e principalmente, né, em cenários voláteis, incertos, caóticos e antagônicos, né, que é o que a gente vive todo dia. A gente planeja um ano e a gente, por exemplo, no meu mercado, que é o mercado químico, tivemos um evento ali no Oriente Médio que os planos de negócio simplesmente estão sendo chacoalhados de cima para baixo a qualquer momento. O barril do petróleo estava a 70, foi a 120, e você tem que se adaptar dentro desse contexto. Algumas matérias-primas estão escassas, porque o Estreito de Hormuz está fechado, né? É, então, se você pensar numa pessoa de compras, numa pessoa de procurement, beleza, ele está ali operando numa condição normal. E quando o caos acontece, como é que você atua? Né? É claro que existem planos de continuidade de negócio, né, para situações de crise, mas por isso é que as suas competências e seus conhecimentos precisam necessariamente estar alinhados à aplicação prática em contextos diferentes. É por isso que o processo de entrevista ele vai muito, voltando aqui para o ICO, me explica qual era o problema, me explica como você reagiu e como a sua ação, que resultado gerou, e você tem, então, você consegue fechar o ciclo do conhecimento aplicado em condições reais. Então, essa, na minha visão, é fundamental, né? Muito bom, muito bem. Gente, agora falando em ressignificação, né? Ressignificado do trabalho, a gente falou de propósito, né? Nos Estados Unidos se fala muito desse quiet quitting, né? Que é essa saída silenciosa que está ligada exatamente desse turnover que está acontecendo. Falando em ressignificação, ressignificado do trabalho, como é que vocês estão vendo isso para vocês, ou se vocês estão vendo dentro das organizações, as pessoas fazendo esse tipo de pensamento, de ressignificado, né? Eu acho que esse movimento já deixou de ser uma tendência, sabe, Irene? Eu acho que o movimento passou a representar uma transformação estrutural na relação das pessoas com o trabalho. Durante muitos anos, o trabalho foi associado principalmente à estabilidade, ascensão profissional, reconhecimento financeiro. Hoje, sem que esses fatores tenham perdido importância, surgiram novas camadas de expectativa. As pessoas passaram a buscar também propósito, equilíbrio, flexibilidade, saúde emocional, pertencimento, coerência. Eu acho que essa mudança não aconteceu por acaso, ela é consequência de transformações sociais, tecnológicas, geracionais, talvez aceleradas inclusive pelos impactos da pandemia. Mas eu sempre penso que é importante fazer uma reflexão madura sobre esse tema, né? O que que significa ressignificar o trabalho? Não significa reduzir a ambição, perder foco em resultados ou romantizar relações. Pelo contrário, as empresas continuam precisando de alta performance, consistência e competitividade sempre. Mas, para mim, o ponto central é entender que performance sustentável não se constrói mais apenas por controle, pressão ou hierarquia. Esse é um modelo antigo. Hoje depende cada vez mais de engajamento genuíno, confiança, autonomia, conexão emocional com aquilo que se faz. No fim do dia, eu acredito que a transformação não está em trabalhar menos ou mais, mas em construir relações de trabalho mais conscientes, mais humanas, mais sustentáveis, relações onde o resultado e bem-estar deixam de ser vistos como forças opostas e eles passam a coexistir de uma forma mais inteligente. É, né, eu já falei muito de gente, eu sou apaixonada por pessoas, mas no fim eu entendo que as empresas continuam sendo feitas por pessoas, e eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas performam melhor quando elas conseguem enxergar significado naquilo que constroem todos os dias. Perfeito. Quando elas estão efetivamente ligadas com essa força interna que a gente chama de propósito, né? Essa força interna que cada um tem um tipo de força, né? Eu também concordo plenamente. Marcelo, querido.
Quando eu pensei muito, né, a analogia que eu faço é aquela de quando você está sozinho, você vai rápido, quando você está em conjunto, você vai mais longe, né? Eu acho que isso toca no âmago do que a Márcia falou, né? O que eu vejo muito hoje não é necessariamente que eu quero trabalhar menos para ficar mais tempo em casa. As pessoas querem trabalhar, as pessoas entendem que trabalhar sem entrar na questão da jornada, né, da jornada de trabalho que está em pauta agora no nosso Congresso, né, mas as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter um propósito e poder, com isso, melhorar de vida. Mas as pessoas querem estar inseridas em contextos onde elas possam utilizar aquelas 8 horas, ou 10 horas, ou o número de horas que seja, de uma maneira equilibrada, né? Então, o que eu percebo é que muita fonte de frustração, Irene e Márcia, está relacionado com a questão não do indivíduo, mas o intra-time e o extra-time. Então, de novo, né, naquela história de que nós juntos vamos mais longe, uma pessoa e um departamento só não conseguem levar o resultado de uma empresa. É necessário uma coexistência saudável entre os departamentos e uma ajuda mútua. Às vezes você precisa estender a mão para uma outra pessoa, para um outro departamento, para que juntos a gente possa caminhar. Não é o ideal, mas é parte da realidade, né? A gente vive num mundo incerto. Então, essa colaboração é fundamental. Então, você não pode, num determinado momento em que você está vendo algo cair, deixar cair porque não é meu. Porque no momento que cai, todos são afetados, né? Então, o que eu vejo também é que quando a gente olha para a área de compensation, né, você vê que às vezes você tem objetivos que competem. Um determinado departamento é medido de uma forma, um determinado departamento é medido de outra forma e essas medições competem entre si. Então você cria um ambiente organizacional em determinadas circunstâncias que se torna ruim, e causa essa sensação de peso, de burnout. Então, eu concordo plenamente com o que a Márcia falou, acho que essa questão da integração entre as equipes, né, o trabalho de maneira genuína, o trabalho em equipe genuíno, ele é fundamental para que nós tenhamos uma força de trabalho mais equilibrada, que pensem, que remem na mesma direção, né? Mesmo pensando de maneiras diferentes, atuando de maneira diferente, mas que busquem um propósito comum de forma equilibrada. Então, eu acredito que isso é algo que não está só na mão do colaborador, está na mão fundamentalmente da gestão das empresas. Como é que você cria um ambiente melhor e mais saudável, para que te leve a ter a alegria de estar ali todos os dias, né? É sempre bacana. Eu sou de uma geração em que nós saímos do trabalho e íamos tomar um chopp, comer uma pizza. Não estou dizendo que isso não ocorra hoje. Eu acho que talvez as relações, isso seja um termômetro, né, de como as equipes talvez estejam um pouco refratárias, né? Enfim, é claro que eu não estou generalizando, mas de uma forma geral é o que eu posso contribuir em termos de uma visão, um diagnóstico e algumas ideias de como é que a gente possa rever o conceito da ressignificação do trabalho. Marcelo, você contando a sua história, com todos os 30 anos que você passou na Uhum. Lubrizol, e a saída, e agora passou um tempo com a gente, sendo Master Advisor, e agora na Risfo. A sua saída fez com que você ressignificasse algumas coisas na sua vida? Sem dúvida, Irene, eu acho que o grande. Eu sempre fui uma pessoa com muita paixão, muita energia, e essa paixão e essa energia, durante muitas vezes, ela foi pouco compreendida, né? O Marcelo era visto como uma pessoa um pouco dura demais, né? E então, uma vez me falaram, Marcelo, às vezes, e eu não entendia, porque a minha carreira foi uma carreira que eu cresci de uma maneira tão bacana dentro da empresa e eu fiquei grande organizacionalmente, né? Você tem uma posição grande. Então, às vezes, eu falava com aquela pessoa como se ela fosse um par meu, e às vezes ela era como se eu estivesse empurrando uma criancinha. Às vezes, quando você dá um empurrão no adulto, o adulto não se mexe, mas quando você bota as mãos nas costas de uma criancinha, ela vai cair. Então, às vezes, a minha forma de ser talvez ela causasse um pouco de ansiedade nas pessoas em determinado nível. Então, eu acredito que durante esse período onde eu estava repensando a forma como eu posso gerar o impacto que eu quero gerar
mas está um pouco mais equilibrado com o ambiente onde eu estou inserido. Então, isso foi um ponto fundamental. E isso, Irene, existe uma coisa que parece simples, é muito difícil, né? Que é você não reagir de maneira intempestiva a qualquer situação. Entra aquele e-mail que ninguém quer, que é aquele problema, vamos respirar, vamos analisar, não vamos reagir, né? O americano, em geral, ele tem muita coisa, ele usa muita expressão, não leve para o lado pessoal. Nós talvez tenhamos essa questão de levar para o lado pessoal como cultura. E eu tive muita dificuldade de entender isso. Tudo é pessoal, né? Tudo é pessoal. Mas, na verdade, não é. Na verdade, não é. Na verdade, a gente precisa, às vezes, entender que o tempo é necessário para que você possa estar em condições de processar e reagir. Então, esse é o grande aprendizado que eu tive nesse ano, Irene, e é um momento em que eu sei que hoje eu não vou produzir. Hoje, às 5 horas, eu não vou produzir mais, porque eu não estou, eu vou fazer outra coisa. Então, acho que esse foi o grande aprendizado, é a gente poder ter um pouco mais, colocar a experiência para que a gente tenha uma relação saudável com o trabalho e, fundamentalmente, consigo, né? Então, eu hoje sou uma pessoa muito mais leve, né? Uma pessoa que a mesma paixão pelos resultados, né? Eu estou nesse projeto novo aí com grandes expectativas, mas hoje eu consigo trazer a equipe, né? De uma forma mais equilibrada, no sentido de que eu divido o peso, compartilho o peso, divido as responsabilidades e sento para conversar a cada momento com a equipe para avaliar o que está bom, o que não está. E então isso é algo que foi transformador para mim, né? Eu me sinto uma pessoa muito mais leve e saudável hoje em dia. Marcinha já nos contou, mas se ela quiser só que o fato dela ter sido empreendedora deve ter mexido com o ressignificado do trabalho para ela ou para a vida dela, não foi, Márcia? Ai, sem dúvida, Irene. Muito, né, pelo desafio de empreender nesse país e muito pela atividade também, né, na qual eu atuava. Eu atuava com profissionais domésticas, né, que é bem a base, né, da nossa cadeia, colocando essas profissionais nas casas, né, que a gente fala, né, o triplo E de São Paulo, né? Então, realidades muito distintas. Eu brinco que sábado eu algumas vezes ia de helicóptero, né, para alguns locais em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente, onde eu brincava e falava, nossa, o PIB do Brasil está inteiro localizado aqui, né? E domingo eu ia fazer captação de mão de obra nos locais mais desprovidos que eu já tinha visitado na minha vida. Isso me gerou muito aprendizado. Isso, eu trabalhei muito a questão de propósito com isso, porque ali eu via transformação, impacto real que a minha atuação podia provocar, né, na vida daquelas profissionais domésticas que eu estava ali colocando em casas de família. Foi muito especial essa passagem da minha vida sobre, né, todos os aspectos possíveis. Ai, que bom. Bom, a gente já está quase chegando aqui no final. Olha, parabéns aí, todo mundo aplaudindo. Eu queria que vocês deixassem assim, como final, um recado de cada um para quem está. Dois recados, né? Para quem está começando a carreira, que está nos ouvindo, mas também para quem está na carreira e está pensando em fazer mudança ou está passando por uma mudança, né? Que conselhos vocês dariam para a gente terminar? Quer começar, Marcelo? Eu acabei começando. Não, É, eu posso começar, né? Eu acredito que para a pessoa que está começando a carreira, né, hoje existe uma amplitude de formas de como uma pessoa pode ser feliz profissionalmente, né? Atuar em algo que seja que vá fazê-la feliz, né? Olhando para o Ikigai, olhando para o propósito, né? O que você faz bem, né? O que você gosta de fazer, o que as pessoas precisam, o que as pessoas vão pagar para você fazer.
Então, eu acho que, e óbvio que para um jovem, a questão do propósito ela é muito difícil, né? Mas é sempre fundamental, e isso que eu vou falar serve para a pessoa, o profissional início de carreira e para o profissional um pouco mais experiente, né? A gente precisa parar, eu não sei qual é a frequência, uma vez por semana, uma vez por mês, para pensar na gente, pensar na nossa carreira, pensar naquilo que a gente gostaria de fazer, se a gente está, se nós estamos felizes, se nossos objetivos pessoais e profissionais estão sendo realizados ou se nós estamos em rota de realizá-los, né? Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Durante os 30 anos que eu fiquei na Lubrizol, eu estava tão focado em fazer as coisas lá que e eu não me arrependo, tá? Acho que eu nunca dediquei pouco tempo para pensar na trajetória profissional do Marcelo, aquilo que me fazia feliz. E a trajetória profissional, que é outra coisa que eu aprendi também, ela é ampla, né? Hoje, a definição da empregabilidade, ela é muito mais ampla do que era quando eu comecei a trabalhar. Hoje você pode atuar de diversas maneiras no mercado. É o seletista, é o consultor, o acadêmico, o empreendedor. Existem várias formas, né? Consultor, perdão, já falei, o conselheiro, quando você estiver um pouco mais na frente, conselheiro de administração, conselheiro consultivo. Então, existem formas e elas não competem entre si necessariamente, elas podem ser complementares, né? Então, é muito importante que a gente procure também trocar isso com outras pessoas, né? Buscar outras pessoas, sejam dentro do ambiente de trabalho, sejam na família, sejam amigos, né? Que estejam também passando por uma história profissional, porque esse compartilhamento também traz muitas perspectivas diferentes, né? Então, de uma forma geral, é isso, né? Isso me ajudou muito. E uma das coisas que eu era muito cético quando eu cheguei quando eu tive na minha transição de carreira, justamente porque eu não tinha dedicado tempo para pensar em mim, era a questão do networking, né? O networking ele é fundamental em qualquer momento da sua trajetória profissional. Não importa se você está no início, no meio, no fim, se você está feliz, está triste, se você está sendo promovido ou não. Em qualquer momento, o networking ele é fundamental. E o networking ele não é necessariamente quantidade, ele é qualidade, né? E é uma troca, né? Você procurar levar algo para alguém e receber algo em troca. Então essa é uma prática fundamental. Hoje eu estou na Reachful fazendo um trabalho que está me fazendo extremamente feliz, porque o networking me permitiu. Eu liguei para uma pessoa que me conhecia, que estava no projeto, entendia que eu poderia ser crítico e a coisa aconteceu. Às vezes não é um só. Então não estou dizendo que um network vai funcionar. Mas no meu caso, funcionou. O meu networking com a LHH funcionou. Eu me tornei um Master Advisor e fiz algo que eu nunca tinha feito. Segundo a Irene, eu fiz bem. Eu acho que eu fiz bem. Deixei pessoas felizes, né? Então é um pouco disso que eu quero compartilhar. Tá bom? Obrigada. Márcia, querida. Olha, sobre carreira, eu posso dizer que eu acredito que a solidez de uma carreira, ela não está na troca de carreira, ela está na capacidade de aprender em cada contexto e transformar essas experiências em repertório aplicável em diferentes cenários. Sobre o conselho, eu costumo dizer que eu estou jovem para sonhar, mas eu estou velha para fazer aquilo que eu não acredito. Claro que em grandes linhas. O meu conselho seria: trabalhe num lugar onde você possa ser quem você realmente é e seja feliz. É isso mesmo. Na verdade, todo, tudo está dentro da gente, né? Se a gente souber acessar aquilo que realmente a gente quer, porque esse é o segredo, né? O que que você quer? Aonde você tem mais aderência nas coisas que você está fazendo e nas corporações em que você está, porque você tem que entender que tem certas corporações que têm uma cultura que você não vai Sim, performar bem. E está tudo certo, né? A gente sem não dúvida. tem que estar bem em todos os lugares, a gente tem que estar nos lugares que a gente está bem. Então, eu também deixo essa mensagem, que, aliás, quase sempre eu reforço: não deixem de se conectar com vocês mesmos. E aquilo que o Marcelo falou, que eu concordo plenamente, o network, ele é talvez o seu maior ativo, né?
para você continuar keep walking, né? Como o John Locke, né? Continuar andando nesse mundo. Eu agradeço muito a vocês dois, Marcelo e Márcia. Foi uma delícia conversar com vocês aqui. E para vocês que nos assistiram e que vão, aqueles que vão assistir a gravação, boa noite, um prazer imenso e a gente estará aqui de volta no mês que vem. Um beijo, muitas felicidades para todos. Obrigada, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.